Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, seja bem-vindo ao canal Aula em Casa e hoje vamos fazer uma aula aqui sobre as frações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e se gostar do vídeo, deixa um like para ajudar o nosso canal. Bom, nessa aula nós vamos ver o conceito de fração e as diferentes representações. O que é fração? Quando a gente fala de fração, a gente tem a ideia de divisão, de partição, parcela de um todo. A notação de fração é a seguinte: A sobre B. Então, a fração é indicada por A sobre B. Também pode ser escrita como A dividido por B, né? Sendo que o A é um número inteiro e o B é um número inteiro que não pode ser zero. Esse asterisco aqui, sempre que ela aparece à frente de um conjunto, é porque não pode ser zero. Então, o número A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Todos os números inteiros, inclusive o zero. E o B, ele pertence ao conjunto dos inteiros não nulos, né? Então, conjunto dos inteiros onde não aparece o zero. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3 até infinito, até menos infinito, mas só números inteiros, tá? Bom, os elementos da fração são o seguinte: a parte de cima da fração é chamada de numerador e o número que aparece embaixo é chamado de denominador. Tá? Então, quando eu tenho A sobre B, eu tenho o A como numerador e o B como denominador. Tá? Tecnicamente, o A representa quantas partes eu estou tomando, eu estou considerando. E B é o total de partes em que foi dividido o todo, tá? Então, o numerador indica o total de partes que estou considerando e o denominador, que é o B, ele vai indicar em quantas partes o todo foi dividido, tá? Bom, frações. 1 sobre 2. A gente faz a leitura correta como 1/2, tá? Então, se eu estou com uma fração 1/2, é porque eu estou considerando aqui a metade, uma parte de um total de duas, tá certo? 3/5, 3 sobre 5. Então, aqui eu tenho que o todo foi dividido em 5 partes e eu estou considerando 3 dessas partes. Se eu falo de 3/8, eu tenho 3 sobre 8. Tá? Então, o numerador é 3 e o denominador é 8. Como que eu represento essas frações? 1/2 é a metade de alguma coisa, né? Aqui no caso temos um hexágono, então considerei a metade desse hexágono. 3/5 eu tenho aqui um quadrado dividido em 5 partes, estou considerando 3 partes vermelhas, de um total de 5 partes em que foi dividido esse quadrado. E 3/8 eu estou considerando então aqui um círculo dividido em 8 partes e estou tomando 3 partes, 1, 2 e 3, tá? De um total de 8. Tudo bem? Bom, se a gente for ver um exemplo de aplicação de frações. Um casal tem 5 filhos, Carla, Lucas, Maria, João e Theo. Em relação às crianças, responda qual a fração dos meninos? Bom, se estamos falando de um universo aqui que tem 5 crianças, eu sei que os meninos estão destacados em amarelo aqui, são Lucas, João e Theo. Então, nesse caso, eu sei que eu tenho 3/5 de meninos, né? Os meninos representam 3 das 5 crianças. E no caso das meninas, eu sei que são 2 das 5 crianças. 2 são meninas. Perceba que aqui eu tenho o número de meninos e aqui eu tenho o total de crianças. Aqui eu tenho número de meninas em relação ao total de crianças, tá certo? Então, 2 exemplos aqui de representação num problema, tudo bem? 3 meninos do total das 5 crianças e 2 meninas do total das 5 crianças. Bom, se eu pego uma outra aplicação, um grupo possui 12 pessoas, das quais 7 são mulheres e 5 são homens.
Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa. Então, o número de homens, nós sabemos aqui que são 5 homens nesse grupo e 7 são as mulheres, né? Ele quer saber inicialmente aqui qual é a fração do total de pessoas que o número de homens representa. Então, eu sei aqui que são homens, são 5 de um total de 12 pessoas. E as mulheres são 7 de um total de 12 pessoas. Tudo bem? Perceba que aqui eu tenho a soma das duas frações é o todo, né? Que é um inteiro. Então, 5 sobre 12 mais 7 sobre 12 seria 12 sobre 12, que é igual a 1. Os tipos de fração é o seguinte. Primeiro, uma fração é chamada de fração própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, o numerador menor que o denominador. Então, se eu tenho a fração A sobre B, o A, que é o numerador, é um número menor do que o B, tá? Então, por exemplo, 2 terços. Eu tenho que o numerador é 2 e o denominador é 3. Poderia representar com um diagrama dessa forma. 2 partes amarelas de um total de 3 partes aqui, tá? 1 meio poderia representar uma parte de um total de 2, certo? E 3 quintos eu sei que são 3 partes de um total de 5. Perceba que todas essas frações são chamadas de frações próprias, obrigatoriamente, essas frações aqui, elas vão ser menores do que um inteiro, não chega a um inteiro, tá vendo aqui? Só tenho 2 partes de um total de 3. 2 terços, aqui eu tenho uma parte de um total de 2, e aqui eu tenho 3 partes do total de 5. Então, todas essas frações aqui são menores do que um inteiro. Tá legal? Então, fração própria, toda fração que é menor do que um inteiro. No caso, o numerador é menor que o denominador. Então, seguindo aqui, nós temos as frações impróprias, né? Então, fração imprópria é toda fração onde o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, aqui, 5 terços, eu tenho 5 terços. Então, aqui, perceba, eu tinha um inteiro e mais 2 terços, né? Obrigatoriamente aqui, essa fração vai ser maior do que um inteiro. Perceba a diferença. A fração 3 meios, né? 3 sobre 2. Então, eu estou considerando aqui 3 metades, né? Então, eu tenho aqui 1 meio mais 1 meio mais 1 meio. Então, também essa fração é maior que um inteiro. E a fração 13 quintos, então eu tenho 13 quintos aqui representados, né? 5 quintos aqui embaixo, 5 quintos aqui no meio e 3 quintos aqui na barra superior, tudo bem? Também uma fração maior do que um inteiro. Isso vai acontecer sempre que o numerador for maior que o denominador, tá legal? Então, A sobre B, o numerador que é A é maior do que o B, tá? E por último aqui as frações aparentes. Fração aparente é toda fração onde o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, essa fração, A sobre B, o A vai ser obrigatoriamente o B multiplicado por algum número. Tecnicamente, a fração aparente, se eu aplicar a divisão, ela se torna um número inteiro. Por exemplo, 12 terços, 10 meios e 35 quintos. Por exemplo, 12 dividido por 3 é igual a 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Tá? Então, as frações aparentes, na verdade, quando aplicamos a divisão, numerador dividido pelo denominador, a gente tem um número inteiro. Bom, e aqui um problema de aplicação nós temos. Ricardo ficou doente e precisou faltar às aulas durante um determinado período do ano. Sabendo que ele faltou 1/5 das 180 aulas de matemática do ano, quantas aulas de matemática
Ricardo perdeu enquanto ficou doente. Bom, nesse caso, eu tenho algumas formas para criar algumas estratégias diferentes, tá? Eu vou mostrar de uma forma, mas há outras possibilidades. O que acontece é que 1/5, a fração 1/5, ela é considerada, né, ela é chamada de quinta parte. Quinta parte. Então, se eu pego, por exemplo, fazer um retângulo aqui, dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, e eu estou falando de uma dessas partes. Nesse caso, a fração 1/5, a quinta parte, de um total de 180 aulas. Então, na prática, quando eu preciso pegar 1/5 de alguma coisa, é só eu pegar 180 e dividir por 5, tá? Ou eu posso fazer 1/5 vezes 180 sobre 1, que é a mesma coisa. 1 vezes 180, 180. 5 vezes 1 dá 5. 180 dividido por 5. Bom, 5 cabe aqui no 18 3 vezes. 3 vezes 5 dá 15. Subtraindo aqui sobra 3. Abaixo 0. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, 6 vezes 5, 30. Subtraindo não sobra nada. Então, a resposta desse exercício é que Ricardo, infelizmente, perdeu um total de 36 aulas. Tá legal? Então, esse é um problema de aplicação aqui, quando eu quero pegar a fração de algum total, de algum todo, tá? Bom, frações equivalentes. Eu sei que, vamos imaginar aqui uma pizza do seu sabor favorito. Só que essa pizza vai apresentar aqui 3 divisões diferentes. Primeiro, uma pizza dividida em 8 partes, que é como geralmente os pizzaiolos cortam as pizzas nas pizzarias, né? Eu tenho a mesma pizza dividida em 4 partes e eu tenho a mesma pizza dividida em 2 partes. Para a gente falar das frações equivalentes, vamos imaginar que você está com bastante fome, aí você come, nesse caso em que a pizza está dividida em 8 partes, você vai comer 4 partes. Então, 4 partes, você vai comer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fatias aqui, 4 pedaços de pizza, tudo bem? Qual é a fração que isso representa aqui? A divisão foi feita em 8 partes, você comeu 4 partes. Essa fração, então, são 4 partes de um total de 8. 4 oitavos, tá? Agora, qual seria aqui, nessa pizza que foi dividida em 4 partes, qual seria quantos pedaços você teria que comer para comer a mesma quantidade aqui da primeira pizza? Então, aqui nesse caso, dá para ver claramente que você comendo um pedaço e depois mais um pedaço, você comeu 2 partes de um total de 4, que representa também essa parte da pizza. Então, 2 partes de um total de 4. E aqui, se a pizza tivesse dividida em 2 partes, qual a parte que corresponde ao total que você comeu? Tudo isso aqui, ó, uma dessas partes seria suficiente para ser a mesma quantidade aqui quando você dividir em 4 ou em 2. Então, 1/2. Você comeu a metade da pizza. Bom, se você comeu a metade da pizza, e nos 3 casos, obrigatoriamente essas frações representam a mesma quantidade, tá? Independentemente do total de pedaços que a pizza foi dividida, você comeu exatamente a mesma quantidade. Isso quer dizer que as frações 4 oitavos, 2 quartos e 1/2 são frações equivalentes. E nesse caso a gente sabe que essa fração 4 oitavos, se eu dividir em cima e embaixo por 2, né, numerador e o denominador pelo mesmo número, 2,
4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Se eu pegar a fração 2/4 e dividir numerador e denominador por 2, né? A parte de cima e a parte de baixo, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, chegamos na fração 1/2. Então, todas essas frações aqui são frações equivalentes. Elas representam, então, a mesma quantidade. Bom, e já falei um pouquinho no slide anterior aqui sobre a simplificação de frações, né? Para simplificar frações, devemos dividir os seus termos, numerador e denominador, pelo mesmo número, diferente de zero, de forma a obter frações com termos menores que os iniciais. Quando uma fração não pode mais ser simplificada, dizemos que ela está na sua forma mais simples ou ainda a denominamos de fração irredutível. Vamos lá. Simplifique cada fração. Primeiro caso aqui, eu tenho 180/450 avos, né? O que acontece? Primeiro que aqui, ó, eu tenho um zero em cada número, terminando em zero. Então, eu poderia aqui dividir em cima e embaixo por 10. Então, esse zero seria cortado, esse zero seria cortado. E a minha fração ficaria 18/45 avos, equivalente a 180/450 avos. Agora, olhando para isso, eu consigo perceber que o 18 e o 45, ambos são múltiplos de 3. Na verdade, eles são também múltiplos de 9, mas vamos supor que eu não saiba. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 45 dividido por 3 dá 15. Novamente, eu verifico que 6 e 15 são também múltiplos de 3. Então, divido por 3 de novo. Em cima e embaixo. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Então, quer dizer que a fração 180/450 avos, ela tem como fração irredutível equivalente à fração 2/5, tá? E no segundo exemplo aqui, ó, 45/120 avos. Percebo, como aqui termina em 5, aqui termina em 0, ambos esses números são múltiplos de 5. Então, começo fazendo divisão por 5 em cima e embaixo. 45 dividido por 5 dá 9. 120 dividido por 5 dá 24. Olha lá, 120 dividido por 5. 12 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 12 sobra 2. Abaixo 0, 20 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, então não sobra nada. Agora, o 9 e o 24 são múltiplos do mesmo número? São múltiplos de 3, né? Então divido de novo por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. Então, a fração 45/120 avos tem como fração irredutível equivalente à fração 3/8. Tudo bem? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. E se esse vídeo foi útil para você, dê um like para fortalecer a iniciativa do canal Aula em Casa, com o professor Denis Rocha. Tá legal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!